E aí, gente, ainda falando sobre questão desse sítio, olha só, uma coisa que é muito que depois, quando você amadurece, que você vê. Eu vi algumas atitudes de preconceito comigo lá no sítio. Eu era sempre separado quando era de dormir, assim, porque tinha o quarto dos meninos, o quarto das meninas, aí tinha o quarto dos casais, e lá eu era sempre separado. Sempre, sempre. Eu nunca dormi no quarto dos meninos. Talvez por um lado tenha sido bom, tá? Talvez, por um lado, assim. Mas nunca tenha impedido de acontecer qualquer coisa lá. Que não pediu de nada, o sítio era muito grande. Igual eu falei, tinha muito mato, muita coisa. Não era muito grande, então assim, tinha lugar pra fazer as coisas que mais tinha. E aí eu já vinha percebendo, eu lá com 12, 13 anos, ou menos, né, 11, 12, 13 anos, eu já vi essas atitudes que eu ficava assim, eu não posso ficar com os meninos. Por quê? Eu sempre tinha me separado, dormir na sala, eu era sempre isolado, como se eu fosse um leproso. E eu fui vendo esse tipo de comportamento. E aí, na época, eu fui me questionando se eu tinha algum problema. Porque eu falei, todo mundo fica junto, todo mundo pode fazer as coisas, por que eu sempre ia ficar separado? Então eu fui vendo todo esse tipo de comportamento, esse preconceito. E as pessoas não falavam na minha cara qual que era o problema, porque eu queria saber qual que era o problema. Eu perguntava, eu questionava qual era o problema, eles não falavam. Eles queriam que eu falasse. A pessoa, quando ela é ardilosa, quando ela é maldosa, ela não vai falar com você o que ela acha que você é, não, querido. Ela vai chegar, vai criar meios para que você confesse, porque a partir do momento que você confessa, você perde todo o direito à defesa. Você não tem como se defender daquilo que você confessa. Entendeu? Aquilo que você fala. Aí pra você ver pessoas adultas tendo esse tipo de comportamento. E aí você vai criando traumas na cabeça da pessoa, que a pessoa vai... Assim, eu me sentia muito indiferente a todo esse tipo de situação. O tratamento comigo era muito diferente das outras pessoas, né? Lá tinha um costume, todo mundo tomava banho junto, que era um costume meio estranho, né? Os meninos tomar banho junto com os meninos. Eu achava isso tudo muito estranho. Mas assim, tinha esse costume. Eu nunca podia, tá? Eu não podia, não. Os meus banhos eram sempre sozinhos e sempre no banheiro de fora da casa. A gente não tomava banho no banheiro de dentro. Era no banheiro de fora. Então eu na época, eu já vinha percebendo, porque eu nunca fui bobo. Eu sempre fui muito inteligente, graças a Deus. Então eu já vinha percebendo esse tipo de comportamento preconceituoso comigo. Porque era só comigo. Não era com os outros adolescentes. Não tinha, né? Nem com os adolescentes que iam pra lá que não eram crentes, os prostitutos que iam, todas essas pessoas que iam pra lá. Era só comigo. Então eu já vinha percebendo todo esse tipo de tratamento lá. Lá foi um dos lugares que causou um dos maiores sofrimentos da minha vida, né? Eu tive alguns episódios sofridos, mas lá foi um desses lugares onde eu coloquei os meus pés. Sabe o que eu acho mais absurdo? É que tudo isso, todas essas atrocidades foram feitas em nome de Deus. Em nome de Deus, né? É o que eu acho mais absurdo. Eu fico perguntando a Deus quando é que Ele vai fazer justiça sobre tudo isso, né? Sobre tudo isso que as pessoas fizeram comigo, todas essas coisas, sabe? E quando eu fico falando as coisas aqui da minha vida, gente, eu não fico falando pra atingir meu pai, minha mãe, não. Muito pelo contrário. Que as pessoas acham que eu tô falando pro meu pai, pra minha mãe, algumas coisas aqui, algumas coisas até são, outras, né, mas não são todas que são pro meu pai e pra minha mãe, não, sabe? Mas tem coisas que precisam ser ditas. Eu fui calado durante muito tempo, e isso fez com que o copo enchesse. Foi aquilo que eu falei, a teoria do copo. Vai pingando uma gotinha aqui, uma gotinha ali, uma gotinha ali, até que chega a última gota que faz o copo transbordar. E essa gota chegou. E eu já tava pra fazer esses exposed há muito tempo, pra poder falar essas coisas, porque as pessoas não conseguem compreender muitas atitudes minhas, né? Elas acham muito anormal, mas não é anormal, gente. Tem coisas que eu vivi, né, que eu carreguei durante muito tempo. E você falar de traumas que você teve na sua infância, de coisas que aconteceram lá, é muito difícil, tá? É muito difícil. E aí uma vez eu questionei o meu pai e a minha mãe. Eu questionei eles a respeito disso. Olha, eu cresci com fulano,
Passou um tempo, eu não quis mais saber de fulano, da família de fulano. Eu não quis saber. E vocês nunca me perguntaram o motivo. Porque eu não suportava ouvir o nome. Quando eles vinham falar comigo do nome desse garoto, porque eles ficavam martelando muito esse nome, sabe? Comigo. Aí que fulano isso, eu falava assim, você quer saber de uma coisa? No dia que eu falei, você quer saber de uma coisa? Pega as suas coisas e vai morar com fulano. Fulano é muito bom pra você? E eu falava com Deus, falei, ai meu Deus, eu tô poupando. Eu tô poupando de falar certas coisas, meu Deus. Mas eu tô vendo que eu não vou conseguir. Porque tem gente que só acorda quando te dá aquele choque de realidade, né? E aí, eles saíam lá da casa deles pra vir falar o nome de fulano na minha casa. Eu falei, não vem aqui falar o nome de fulano que eu não quero saber. Só que eu achei muita negligência. Isso eu achei uma negligência. Porque se é meu filho cresce com um coleguinha. E de repente, do nada, ele não suporta ouvir falar o nome do coleguinha. Ele não suporta ouvir falar o nome. Fala que não quer nem falar. Eu já ia me ligar. Alguma coisa aconteceu aí. Tem alguma coisa de errado aí. Alguma coisa aconteceu nessa relação. Se cresceram juntos, eram muito amiguinhos e depois não queres nem olhar na cara. E outra coisa, eles são responsáveis, essa família, ela é responsável pela minha saída da igreja. Porque a situação chegou num nível tão pesado, tão sofrido pra mim, né? Isso lá, por exemplo, aí isso foi... Eu já tive até uns 16 anos. Quando eu tive consciência mesmo de tudo que estava acontecendo na minha vida. De tudo que eu estava passando com aquela família, naquele lugar. E aí, eu não quis mais ficar na igreja. Porque a gente era da mesma igreja, eu não quis ficar. E aí eu falei com meu pai, eu não vou ficar. Eu falei, não vou. Foram acontecendo muitas coisas. Eu cheguei num ponto que eu tive que ser muito... Eu tive que bater o pé, que meu pai não queria aceitar que eu saísse da igreja. Então, boa culpa da parte das coisas que eu vivi neste mundo, do meu sofrimento, foi devido a essa família. Porque eu cresci na igreja. Eu fui criado dentro da igreja. A minha vida, ela girava em torno da igreja. Por exemplo, domingo a gente passava o domingo todo na igreja. Eu tava na igreja na segunda, tava na igreja na terça, tava na igreja na quarta, tava na igreja na quinta, na sexta, no sábado. Tava na igreja o tempo todo. Era só igreja, 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 igreja. A vida se resumia a isso. A isso. Eu não ia pro cinema, eu não ia pro shopping, eu ia sempre pra igreja. E aí, devido a tantas coisas que aconteceu com essa família, né, que essa família fez... Fora as outras coisas que eu ainda não contei. Porque o que eu contei aqui, querido, não é nem um terço do que eu sei do que aconteceu lá, naquele sítio. Porque eu sei de muitas coisas que aconteceram lá, que eu tenho propriedade para relatar. Porque a maioria eu vi, né, e as outras eu vivi. E aí eu não quis. Eu cheguei num ponto que eu não suportava mais congregar na igreja com essa família. Eu não suportava olhar pra cara deles. E aí eu falei com meu pai, eu não vou mais pra igreja. Eu não vou ficar nessa igreja. E o meu pai, ele tentou todas as outras alternativas, que aí foi quando ele foi pra Filadélfia. Quando ele foi lá pra Filadélfia. E aí ele foi pra Filadélfia, e aí a gente tentou, mas aí eu já tava muito destruído, muito machucado, muito traumatizado com muitas coisas. E aí eu acabei me desviando mesmo, né? Mas eu já tava desviado na igreja durante... nos meus 16, aí eu consegui ficar, minha família conseguiu me manter até os 18. Quando eu fiz 18 mesmo, eu saí, porque aí eu já era maior de idade. E aí eu saí e falei, não dá. E quando a gente tava na mesma igreja, eu falei, não dá pra mim não, ficar na igreja com esse povo não. Vendo esse povo todo pomposo, mascarado, mostrando uma coisa que não é, e eu sabendo de toda a verdade, que tudo que acontecia nos bastidores. Então... não dava. Nessa questão da igreja, meu pai e minha família até tentou, mas aí eu acredito que já era um pouquinho tarde demais depois para poder consertar algumas coisas que aconteceram ao longo do passado, né? Todo mundo tem um passado, tá, gente? Todos nós temos um passado nessa vida. E aí cabe a nós como é que a gente vai digerir e vai direcionar esse passado. Eu não soube direcionar isso, é um fato. Por causa dos traumas que eu tive, eu não soube. E talvez eu tenha pegado muitos caminhos errados por conta disso, para poder esquecer a dor, a humilhação, tudo que eu passei na vida. Mas é isso, né, gente? Mais histórias aí, né? Eu vou contando as histórias.